Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você ainda não me conhece, está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e você está no Universo SA. Hoje nós vamos falar sobre a última lua nova de 2022, que é um momento muito especial. A lua nova de Capricórnio, ela acontece no dia 23 de dezembro, às 7h16 da manhã, no horário de Brasília. Sol e lua vão se encontrar no primeiro grau de Capricórnio. Então essa lua acontece logo depois do solstício, que é um momento de mudança, de renovação. E essa lua nova, ela trata justamente disso, de uma renovação dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita ser possível, e também ela vai nos tirar um pouquinho da nossa zona de conforto e nos colocar em direção daquilo que a gente quer manifestar, daquilo que a gente quer realizar nos próximos anos. Então é um momento perfeito, se você ainda não fez, para fazer o teu planejamento para 2023, porque nós temos Júpiter acabando de entrar em Áries. Então, o principal contato dessa lunação é a Lua e o Sol numa quadratura, um aspecto desafiador com Júpiter. Então, nós podemos ter essa perspectiva, nós podemos visualizar aquilo que é possível, visualizar o nosso topo da montanha e desenhar esse trajeto, desenhar os passos que vão nos levar nessa direção. Só que, como é um aspecto desafiador, provavelmente o caminho vai ter alguns passos, alguns trajetos que a gente não consegue ver agora, mas isso não pode nos impedir de começar, de iniciar, porque quanto antes a gente começa, antes a gente pode corrigir o trajeto e os erros que a gente cometeu aí nesse começo. E é um momento bem especial justamente para recalcular a nossa rota, recalcular o nosso trajeto, porque nós temos Marte retrógrado em Gêmeos. Então é muito sobre entender quais são nossos limites, o que a gente tem colocado a nossa energia, como a gente vai realinhar o nosso foco, o nosso direcionamento e também testar algumas coisas diferentes, porque pode ser que a gente estava tão focado numa direção, num trajeto específico, que a gente esqueceu de olhar para o lado e ali tinha um atalho, ali tinha um caminho mais fácil, mais tranquilo ou outras opções para chegar lá. É um momento bem importante para você se perguntar o que é mais importante na tua vida, onde você quer chegar, quais são os teus sonhos, porque essa concentração enorme em Capricórnio nos coloca em contato com a última parte da alquimia, que é a manifestação. Então, o que você quer manifestar? E nós também temos Quiron ficando direto bem no dia da alunação. O Quiron, ele fala sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas feridas, sobre aquilo que nós queremos ver e fazer no mundo para fazer a diferença, para que as pessoas não passem pelas mesmas coisas que nós passamos. Então, ele ficando direto, ele vai nos mostrar como que nós aprendemos a lição dos últimos meses. Porque os últimos meses foram para fazer um trabalho interno, para visualizar e entender melhor esses pontos mais vulneráveis, esses desafios que a gente tem, que muitas vezes poderiam estar bloqueando, sabotando de alguma maneira, e que agora ele direto, a vida vai colocar em teste para ver se a gente realmente aprendeu e a gente poder fazer diferente, tomar atitudes diferentes, criar morais para a história diferentes. Então é um momento sim para a gente ver uma nova versão nossa no mundo, uma versão que passou por várias coisas durante 2022, porque foi um ano que nós precisamos olhar muito para dentro, fazer um trabalho interno, nos reorganizar para aí, agora em 2023, a gente realmente fazer diferente e ver o trabalho que a gente fez interno refletido no externo. Essa lua nova, ela também ativa alguns pontos super sensíveis, que são os nodos de Plutão. Os nodos de Plutão, eles estão ali próximos aos 20 graus de Capricórnio e 20 graus de Câncer. Então aí nós temos uma conexão bem interessante entre Mercúrio e a lua negra Lilith. Então esses graus,
eles vão falar um pouquinho sobre aquilo que estava acontecendo em 2020, aquilo que você idealizou, aquilo que você planejou em 2020, e agora você pode ver um resultado positivo ou negativo, e para a maioria das pessoas um resultado misto, né? Que algumas coisas você conseguiu realizar e outras coisas não. Então é esse momento de fazer essa análise, entender desses processos e também observar de uma maneira mais clara o que você está colhendo. Por se tratar de graus bem poderosos, graus que falam da coletividade, graus que dão uma perspectiva maior do que a nossa própria vida, pode ser que algumas questões mundiais, algumas questões maiores do que a nossa experiência individual, elas aconteçam. Então, no final eu vou ler para vocês o símbolo Sabéu dessa alunação. É um símbolo bem forte, é um símbolo que traz algumas visões não apenas positivas, mas eu acho que é importante a gente trazer uma visão aí completa, 360 graus, daquilo que é potencialidade e daquilo que é desafio. Então eu acredito que vai ter muitas questões aí nesse final de ano, maiores do que a gente consegue lidar, maiores do que a nossa alçada individual, e eu acho que é aí que entra o poder dessa lua nova, porque nós somos um microcosmos do mundo. Então, trabalhar as nossas questões, fazer o nosso trabalho, colocar a nossa energia para fazer o nosso melhor naquilo que a gente pode, é a nossa maior contribuição para o mundo. Ter isso em mente e não deixar com que os acontecimentos, seja eles quais forem, que a gente perca essa perspectiva daquilo que é essencial na nossa vida. Então, eu acredito que essa lua nova, ela vai ativar essas questões, né? Então, vamos pensar 2020, a gente teve a pandemia, a gente teve alguns desdobramentos econômicos, então pode ser que isso se potencialize para que a gente possa estar olhando e lidando de uma maneira diferente, tanto a nível individual quanto coletivo. E uma coisa interessante também é observar os nossos relacionamentos. Como andam os nossos relacionamentos pessoais, profissionais, e entender se a gente está colocando o nosso melhor no mundo, se a gente está fazendo isso de uma maneira equilibrada ou simplesmente a gente está sendo sugado, né, nos sonhos, projetos das outras pessoas e está deixando de lado os nossos. Ou o contrário também, a gente está sugando ali pessoas para os nossos sonhos e projetos e não está deixando com que elas experimentem os próprios sonhos. Então, é entender se isso anda equilibrado, se isso está servindo o teu propósito, se isso está ajudando as pessoas que estão em volta ou não. Porque o asteroide Ceres, né, que é a deusa da colheita, ela está numa oposição a Júpiter. Então, é entender bem qual que é essa colheita, o que a gente está vendo à nossa frente, para daí sim poder equilibrar, ajustar e organizar da melhor maneira possível. Outro contato interessante é Mercúrio com Plutão. Então, o Mercúrio ele vai ficar retrógrado no dia 29, então a gente vai passar por mais um Mercúrio retrógrado. A nossa virada do ano vai ter essa assinatura de Mercúrio e Marte retrógrado. Então, é um momento muito de revisão, mas uma revisão que vai sendo feita à medida que a gente dá passos, à medida que a gente vai se movimentando. Não é uma revisão teórica, né? Mas é uma revisão em que a teoria acompanha a prática. O Plutão com Mercúrio, ele traz essa ideia de uma conexão com a nossa verdade, com as profundezas do nosso inconsciente. Então, é um momento que as comunicações elas estão muito carregadas e não só de uma maneira objetiva, prática, mas de uma maneira emocional. Então, também observe as entrelinhas, observe o que as pessoas estão querendo dizer através das emoções. Porque esse mapa, né, esse momento é um momento mais de energia feminina, é um momento de sentir, é um momento de captar as coisas, então acho que vai ser muito interessante através da comunicação poder fazer alguns ajustes e entender o que está por detrás de algumas coisas. Tem um movimento bem forte para a gente descobrir algumas coisas, para a gente ter uma perspectiva mais profunda sobre outras coisas, descobrir talvez alguns segredos, descobrir algumas questões que a gente não tinha consciência. Então é um momento, né, com uma energia um pouco mais densa, porque Capricórnio é um signo de terra, é o mais denso de todos os signos de terra.
ele precisa ser firme para que as estruturas possam ser suportadas. É um momento um pouco mais sóbrio, um pouco mais até melancólico de certa forma, mas isso vai ser muito importante para os nossos próximos passos. Então se permita ver e não coloque debaixo do tapete algumas coisas que você está percebendo, porque essas informações com certeza vão ser muito importantes ali em janeiro, fevereiro, março, e depois a gente vai ter algumas mudanças e com certeza essa percepção, esse norte que você vai ter agora vão te ajudar bastante. Eu também percebo uma energia criativa nessa alunação, porque nós temos muitos planetas fora do limite. Isso faz com que a gente veja outras possibilidades, com que a gente traga pra gente a responsabilidade, o protagonismo e a gente abra um caminho diferente. Então, se você estava tentando e não conseguiu, que os resultados não foram os esperados, talvez exista uma nova maneira. Talvez você não observou alguma coisa e que agora isso possa vir à tua consciência e você pode fazer esse ajuste de rota e ter um resultado diferente. E eu queria compartilhar com vocês a minha maior lição de 2022, que é fazer não pensando no resultado, mas fazer porque você acredita, fazer porque aquilo faz sentido para você. E eu acho que essa lua nova ela também fala sobre isso, porque a semente na condição certa, ela vai germinar. Então, se você continuar com persistência, com paciência, com constância, as coisas vão acontecer. Então, não deixe que a frustração não faça a sua ação fluir, né? Não se deixe ficar estagnado ou parado por conta do resultado. Continue fazendo. Se você acredita, se você confia, continue, porque o resultado ele virá. Não necessariamente no tempo, né? No nosso tempo, mas no tempo certo, no tempo que as coisas forem se alinhando e no tempo correto para aquilo nascer. Então, confiar no processo, confiar em você, ser o protagonista e não a vítima das situações. Então, eu acredito que é muito sobre isso, essa alunação. Agora, eu vou ler com vocês o símbolo Sabeu, que eu acho que vai trazer essa coisa, né, daquilo que está acontecendo fora. É um símbolo bem forte que também fala sobre guerra. Então, eu vou ler para vocês e vou deixar essa reflexão, né? Vou ver como que isso vai tocar para você ter sua própria ideia e o seu próprio insight sobre esse momento. 3 rosáceas, uma das quais danificada pela guerra, numa igreja gótica. Ideia básica: a necessária compreensão por parte do indivíduo que faz uso violento do poder coletivo, de que essa ação levará à inevitável destruição de algum dos valores que asseguram a integração do grupo. Parece evidente que a interpretação desse símbolo deve remeter às consequências desagregadoras da guerra. O chefe que reivindicou o poder diante da sua tribo, a fim de liderá-la ou salvá-la, deve haver-se com as consequências de um uso demasiado impulsivo desse poder em termos de violência. A integração que ele procura manter ou aperfeiçoar pode ser parcialmente destruída se ele, em sua ambição, desejar intensamente ser vitorioso, líder de guerra, glorificado pelo seu povo. Uma janela circular não é absolutamente essencial para uma catedral. No entanto, simboliza o elemento através da qual a luz do Espírito penetra no edifício. Disse que a alma do homem é tríplice. Que parte da Trindade ou dos princípios internos do homem tende a ser destruída pelo uso da violência? Evidentemente, o princípio do amor e da compaixão. Esse símbolo do segundo estágio contrasta com o primeiro em razão do fato de opor o poder de destruir ao de construir. O capital das energias grupais é parcialmente dilapidado em armamentos e mortes. Desperdício é o oposto da integração de grupo. Que nós
possamos aproveitar as energias dessa lua nova sem desperdício e saber que, independente do que aconteça, a melhor atitude é sempre colocar o foco na nossa vida, naquilo que a gente pode fazer melhor, para assim poder fazer uma real diferença no mundo. Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado tenha feito sentido para você e tenha te ajudado a navegar melhor por esse momento. Eu desejo a vocês um Natal maravilhoso, boas festas e nos vemos no próximo vídeo. Eu deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.